Salmo 144. O último salmo que a gente viu foi o Salmo 141, né? Salmo 141, e a gente viu a necessidade da gente se associar com o corpo de Cristo, né? De realmente buscar aqueles que têm a mesma fé, que têm, né, o mesmo desejo de estar com o Senhor e viver relacionamentos sinceros, onde existe uma repreensão mútua, né? Onde nós podemos crescer na semelhança de Cristo e se esforçando a manter essa unidade que Deus nos deu, né? A unidade que nós temos em Jesus, com tanta divisão que a gente está vendo, né, nos dias que a gente está vivendo, né, a gente precisa dessa unidade do corpo de Cristo, voltando para a essência que é Jesus, né, mantendo Jesus o centro, a base comum que a gente tem na nossa vida. Bom, o Salmo 144, também o Salmo de Davi, fala de um atributo bem importante, né, de Deus, e nós já vimos vários atributos de Deus no Salmo 139 até, né? Vocês se lembram? Sonda-me, Senhor, e a gente viu que Deus já sabe de tudo a respeito de nós, Ele pode tudo, Ele está em todo lugar. E hoje nós vamos falar sobre o atributo que Deus não muda, a imutabilidade de Deus. Deus não muda, Ele sempre é o mesmo. E como a gente precisa disso, porque nós estamos em tempos de mudança, né? Tantas mudanças no último 1 ano e meio, que às vezes a gente não consegue nem processar, né? Tanta coisa que mudou. Parece ainda que a gente está acordando assim será que foi um sonho, né? Não aconteceu mesmo. Todas as mudanças que a gente passou, econômicas, sociais, pessoais, das nossas emoções, talvez a saúde mesmo, né, de forma física. O mundo mudou, né, a forma como a gente se relaciona, né, cadê o abraço, né, brasileiro, o beijo, né, na bochecha, quando isso vai voltar, né, as mudanças que a gente teve no aprendizado, no trabalho, tantas coisas que mudaram, né? As crianças que passaram por tantas mudanças também, de repente todo mundo foi para a aula online, né? E alguns gostaram, mas acho que a maioria, né, sabe que precisa voltar para aulas presenciais cada vez mais. É uma geração, né, que é marcada por uma mudança radical. E essa geração alfa, que eles chamam, né, de 2010 para cá, vai ser lembrada como a geração da pandemia, né? De certa forma. Tantas mudanças que a gente passou, talvez vocês que são mais velhos podem, né, ter uma opinião mais forte, mas eu diria que o mundo não mudou de forma tão radical em tão pouco tempo, desde os anos 70 ou 80. Talvez vocês podem opinar depois, mas as mudanças que a gente viu são radicais. E em tudo isso, a gente tem que lembrar o quê? Que existe alguém que não muda. Que existe Deus que sempre é o mesmo. Deus que não muda, que esteve conosco antes da pandemia, que continua estando conosco, o mesmo Deus durante a pandemia e está nos esperando do outro lado, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Deus nunca muda. Os povos, os reinos, as guerras, as pandemias vêm e vão e Deus é o mesmo. Deus está no seu trono, reinando soberanamente e a gente pode confiar nele, né? Nós cristãos podemos ter esse alicerce firme, uma rocha, né, debaixo dos nossos pés, uma rocha no meio das mudanças, no meio das marés, né? Sobe, desce, e a gente vê tudo acontecendo, mas nele a gente tem uma constância, né? A gente tem alguém que a gente pode se agarrar, uma âncora, né, mesmo. E todos precisam conhecer esse Deus que nós temos. Todos precisam se agarrar nele para não ser jogado de um lado para outro por causa dessas mudanças. E o Salmo 144, Davi nos mostra quem Deus é para o seu povo, o mesmo, para sempre. E também o que a gente pode esperar desse Deus da aliança, né? Como Ele abençoa e guarda o seu povo.
Então vamos ler os primeiros 2 versículos e ver quem Davi diz que Deus é para nós. Ele diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Ele começa a falar, né, bendito seja o Senhor, a minha rocha. Porque quando as tempestades vêm, a gente tem que ter certeza que a nossa casa está construída na rocha, né? As chuvas, a Bíblia diz, vêm para todos igualmente, né? A gente está nesse mundo assim como todos os outros. Temos uma lealdade ao Senhor, rumo ao céu, né? Mas as chuvas vêm do mesmo jeito. Mas nessa hora é importante saber se você construiu em cima da areia ou em cima da rocha, né? Isso vai fazer toda a diferença. E será que a gente realmente construiu a nossa vida em cima da prática da palavra? Porque é isso que a rocha representa, né? Jesus falou, quem ouve e pratica as minhas palavras é como alguém que construiu em cima da rocha. Então é praticando a palavra de Deus. Mas se a gente fala, não, eu sou assim, a minha vida é assim, então a gente pode ter segurança em Deus, né? A gente pode descansar no Senhor, a gente sabe que então a nossa vida está em cima da rocha. A nossa vida não vai desmoronar, mesmo quando as chuvas vêm, quando as mudanças vêm contra a nossa casa, a gente não vai ter uma grande queda, né, como em outro caso. Deus nos deu a sua palavra, que Ele vai nos segurar na mão, né, que Ele vai nos levar são e salvo para a sua segurança eterna. Filipenses 1, versículo 6 diz que eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é fiel para nos pegar na nossa mão e nos levar, né, passo a passo até a segurança eterna. Mas a gente sempre precisa voltar à rocha, né? A minha vida está na rocha. Deus também deu a sua palavra que a igreja de Jesus Cristo vai continuar. E nada pode destruir a igreja de Cristo. Nenhuma mudança que a gente viu, que ainda vai acontecer, vai impedir a igreja de Cristo. Hoje tem, acho que mais do que nunca, conversas, quer dizer, mais do que nunca não, mas de novo, né? Conversas sobre os ataques contra a igreja, com a influência, né, da sociedade, do governo, mas isso sempre teve e sempre vai ter, né? Mas se a igreja realmente é aquela igreja que está em cima da rocha, em cima da palavra de Deus, nada pode impedir ela. Claro que a gente precisa estar alerta, a gente precisa ser fiel à palavra de Deus, mas mesmo aquelas coisas que vêm hoje, né, com esses movimentos contemporâneos aí que queriam, né, aniquilar a igreja e tirar da face da terra, não tem como. Nada pode impedir o avanço da igreja de Cristo. A gente vê na história, quando ela está na defesa, perseguida, o que aconteceu? Ela cresceu de forma exponencial, né? Ela cresceu demais. Quando ela está avançando, quando ela está atacando na ofensiva, é o inimigo que precisa temer. Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, seja na defesa, na ofensiva, ninguém pode impedir a igreja, ela vai continuar existindo. E a rocha, em Mateus 16, diz, a rocha em que essa igreja está construída é a fé que Jesus é o Messias, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso que Pedro falou, né, revelado pelo Espírito Santo, e é essa rocha que nos une, essa fé que nos une, isso é igreja. Mas quando a igreja é qualquer coisa menos a fé em Jesus Cristo, o Messias, aí ela pode chegar facilmente a um fim. Quando é um clube de interesses, quando é apenas uma instituição de poder político, quando é um programa social, a gente vê que esse tipo de, que se chama igreja, vai chegar a um fim, né? De repente não existe mais. Mas igreja
do Senhor Jesus, que crê nele como Senhor e Salvador, como o Messias, o Filho do Deus vivo, não tem fim. Se Cristo reside nela, na igreja, é o centro, ninguém pode impedir o avanço. E essa rocha, dessa mesma fé que nós temos em que existe a igreja universal, né, no mundo inteiro. E nós mesmos, sendo segmentos diferentes, né, em cima dessa rocha temos a unidade, da qual nós falamos na semana passada. E o versículo 1 ainda fala que essa rocha que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Porque a gente está numa batalha, né? A gente ainda vai continuar até o último dia da nossa vida numa batalha, que Paulo chamou em 2 Timóteo 4 de bom combate da fé. A gente guardar a nossa fé no meio das mudanças. A gente não abrir mão, né, da nossa fé em Jesus. A fé naquele que não muda. E as lutas vão continuar depois da pandemia. A gente nem sabe o que vem, né, depois desse tempo que a gente está passando. Outros desafios nos aguardam, mas Deus é fiel para nos treinar. Se a gente está com os olhos nele, né, a gente sabe que Ele vai treinar as nossas mãos, Ele vai treinar as nossas vidas, os nossos corações, nos dando estratégias e sabedoria para glorificar Ele ao máximo. Se nós olhamos para Ele, Ele é fiel para nos preparar. Então, a gente não precisa se preocupar hoje, no dia de amanhã, e o que vai trazer, né? E o desafio que 2022 vai trazer, né? Se a gente sabe que Deus é fiel para nos preparar. No momento certo, Ele vai, né, nos treinar, os nossos dedos, as nossas mãos, para poder lidar com aquilo que está por vir. A gente sabe que esse ano e meio que passou trouxe bastante desafio, né, para a igreja, para a família, né, a pressão, a tensão, tudo que a gente passou nesse tempo, as divisões, né, foram desafios para a própria integridade, para o casamento, né, para a educação dos filhos. E a gente não sabe como que isso vai ser no ano que vem, mas Deus é fiel para cuidar de nós, para nos alertar e para nos preparar no tempo devido. Alguns outros títulos que Davi usou aqui: aliado fiel, né? Um aliado fiel é o nosso Senhor, aquele que fez uma aliança conosco, aquele que não muda, em quem nós podemos confiar, com todos os problemas grandes e pequenos. Talvez seja um problema financeiro, uma necessidade física, a educação, né, dos filhos pequenos, dos jovens, dos adolescentes. Talvez seja uma sobrecarga emocional, mas em Jesus, em Deus, nós temos um aliado, né? Nós temos alguém que a gente pode chamar para nos socorrer. Não precisamos passar sozinhos por esses problemas. E além de tudo, Ele nos deu aliados ao nosso lado, né, o corpo de Cristo, para não carregar o peso sozinho. Ele também é libertador. Ele diz aqui, ou até antes ainda, fortaleza e torre de proteção, né? Fortaleza e torre de proteção. O Senhor nos protege de todo perigo visível e invisível, né? Tudo que a gente não percebe, Ele está ao nosso redor. Ele nos liberta, a gente só precisa correr para Ele e nós estamos seguros. E agora Ele é libertador. Ele nos libertou em Jesus, né? Uma vez por todas. Jesus veio para perdoar os nossos pecados, para nos libertar de tudo que nos prendeu, e Ele continua nos libertando de tudo que nos prende, né? De todos os nossos inimigos. Ele é aquele que nos liberta. Ele é o nosso escudo, que é a proteção no meio da batalha, né? Não enquanto você está em casa, mas enquanto você está avançando, enquanto você faz alguma coisa para o Senhor, serve Ele fielmente. Ele é o escudo e Ele é o nosso refúgio, aquele para quem você pode correr quando você está fraco, quando você está machucado, quando você está sendo perseguido.
Ele é o teu refúgio e a nossa vitória. No contexto de Davi, ele subjuga a mim os povos, como rei de Israel. Quer dizer, vitórias, se você tem povos debaixo de si. E a gente sabe que em Jesus nós também somos mais do que vencedores. Somos vitoriosos em Jesus. Então são todas coisas que Deus é, que não mudam. Mas se a gente olha para nós, facilmente a gente pode ficar desencorajado, por causa da nossa pequenez, por causa da nossa fraqueza. Mas a gente precisa lembrar quem Deus é. Versículos de 3 a 4. Deus se importa conosco. Senhor, quem é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Olhando bem de fora, Deus olha, e a gente olha e a gente diria, o ser humano não é nada especial. A gente não é tão forte assim, não é tão inteligente assim, não é tão fiel assim, não é tão justo assim, como a gente pensa, mas ainda diante de um Deus perfeito. O homem não é nada, o homem é como um sopro, está em constante mudança. Até nesse momento, milhares e milhares de células estão sendo renovadas, bilhões de células são regeneradas diariamente no seu corpo. Você está em mudança. O ser humano passa na sua vida constantemente por momentos de mudança, da infância para a adolescência, para a vida adulta, para a velhice, e tudo lá no meio, a puberdade, a menopausa, tudo que a gente nunca para de mudar, A gente está em constante mudança, mas Deus é imutável, eterno e perfeito, mas se importa conosco. Olha para nós e vê que a vida é como um sopro, como diz no versículo 4. É passageiro. E se a gente aprendeu alguma coisa na pandemia é que a vida é passageira. Os sistemas que o homem criou não dão constância nem segurança. A única pessoa em quem a gente pode se agarrar é o Senhor. A gente vê que o minivírus pode tirar a vida de centenas de milhares, mas mesmo o homem não sendo nada, Deus se importa. Deus, imutável, olha para nós e fala, você tem um valor infinito. Só pelo fato que eu te criei, na minha imagem, na minha semelhança, você tem um valor infinito. E nos homens até queríamos tirar esse valor que Deus dá para as pessoas, porque a gente vê o homem com livre-arbítrio fazendo várias escolhas erradas e a gente fala, não, essa vida daí não tem muito valor, se fala hoje muito em mais um CPF apagado, o cara merece, tudo mais, mas não muda o fato, só porque ele tomou escolhas erradas, que ele tem um valor, porque ele foi criado, ou essa pessoa foi criado na imagem e semelhança de Deus. Cada um tem o propósito para a glória, de estar ao lado do seu Criador para todo sempre. Infelizmente, as escolhas de várias pessoas levam para uma outra direção e para longe desse plano que Deus tem, mas não tira o valor que Deus colocou para essa vida. Deus se importa conosco, tanto que Ele desce e vai entrar na nossa realidade. Versículos 5 a 8. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem, e envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faze-os desbandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Deus precisa descer, Deus precisava descer em primeiro lugar para nos libertar da nossa perdição, para nos encontrar na nossa perdição. E para isso que Jesus veio,
Para isso que Jesus veio, viveu, morreu na cruz e ressuscitou para pagar pelos nossos pecados, que nos separam de Deus. Jesus fez isso dando também um valor imensurável a cada vida, porque cada pessoa agora vale a vida do Filho de Deus. A gente tem um valor imensurável, Ele desceu para nos resgatar, Ele veio ao nosso nível, e Ele faz isso toda vez que Ele entra, na nossa realidade, que Ele intervém na nossa vida, Ele desce ao nosso nível, mas não é suficiente de simplesmente Ele descer e nos deixar no nível humano. Mas quando Ele vem, Ele desce ao nosso nível e nos eleva ao seu nível. Ele nos fez filhos e filhas de Deus, E nós vamos compartilhar a glória com Ele. É isso que Ele fez. E em todos os momentos Ele não quer que a gente continue do mesmo jeito, no nosso nível humano, mas Ele quer nos trazer em nossos pensamentos, atitudes, na mentalidade, para onde Ele está. E um dia a gente vai estar com Ele realmente, fisicamente na sua presença. Davi até comparou essa intervenção de Deus com fenômenos naturais, como vulcões, ou como relâmpagos e tudo mais. Isso nos lembra de quê? Que Deus, quando Ele intervém, Ele interrompe a nossa realidade, Ele entra na nossa realidade, Ele vai de encontro à nossa necessidade. Ele sabe onde a gente está e vem nos buscar. São problemas reais em que o Senhor nos ajuda. Nesse momento foram imensidão das águas, estrangeiros, mentiras. Deus sabe por qual a gente está passando e sabe onde Ele precisa estender a mão para nos tirar. Davi certamente passou na terra dos estrangeiros e uma coisa que ele aprendeu foi que não dá para confiar naqueles que não têm o Senhor como Deus. E a gente precisa de mais pessoas ao nosso lado que confiam no Senhor como Deus. Versículos de 9 a 11. Deus liberta, mas Ele continua nos libertando. Tanto que cantarei uma nova canção a Ti, ó Deus. Tocarei para Ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Ele falou, eu vou cantar novas canções. E a gente vai cantar novas canções porque nós vamos ter novas experiências com Deus. Novas misericórdias demandam novas canções. E a gente até falou hoje de manhã já que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. A gente tem razão para cantar uma nova canção a cada dia. E a esperança que nós temos hoje é que Deus vai agir tanto na nossa vida que a gente vai ter muitas razões para cantar novas canções. Tanto para a nossa vida individual, Ele pode nos dar uma nova canção, como para a vida como igreja. E o que tem acontecido em 2020, acho que a música que mais ressaltou assim, que mais fez sucesso no meio cristão foi a bênção. Vocês já devem ter ouvido, que o Senhor te abençoe, te guarde, faça brilhar o seu rosto em ti, te conceda graça e te dê paz. Se a gente traz isso para o Salmo 144, é exatamente o que diz aqui. O Senhor guarda, Ele é a rocha, e o Senhor abençoe, que a gente vai ver nos últimos versículos de 9 adiante. Mas qual será a música que Ele vai nos dar como igreja ou pessoalmente para o ano 2021-22? Será que vai ter a ver com maior intimidade com o Senhor? Será que vai ter a ver com novas oportunidades para anunciar o Evangelho? Não sei, no meu coração tenho assim uma forte sensação que vai ser até um hino de guerra, assim, de soldados marchando, Adiante, soldado cristão,
tem feridas, né? Guerra nunca é bonita, né? Sempre tem vítimas, mas vamos olhar adiante, vamos continuar marchando, né? E Deus vai nos dar novas canções, mas certamente vai ter novas vitórias e novas libertações, como ele diz aqui, né, no versículo 11, dá-me libertação, e versículo 10, aquele que dá vitória aos reis. Um dia vai chegar que a gente olha para trás e vai ver as cicatrizes na nossa vida, mas que já foram curadas. A gente vai olhar e ainda na memória tem a dor, a perda de tudo que a gente passou, mas o que vai prevalecer são as vitórias e as libertações que Deus nos deu e ainda vai nos dar. Agora, versículos de 12 adiante, a gente vê a bênção, né? O Senhor nos guarda e o Senhor nos abençoe. As bênçãos do povo de Deus. Versículo 12. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga nem alguma, nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Fala da juventude, dos filhos e das filhas. Se a gente olha, acho que parece que não tem maior perdedor na pandemia do que as crianças e adolescentes, né? Porque a gente não consegue hoje mensurar os danos que foram causados para essa geração. Não tem como saber hoje o que vai acontecer amanhã por causa desse ano e meio em que as crianças passaram um tempo provavelmente mais difícil do que qualquer um. A falta de aprendizado, de poder brincar, de estar com os amiguinhos, né, amigos, colegas de classe, ser criança, né? Isso faltou, não tinha espaço para isso. E os medos, a preocupação do mundo dos adultos que entrou no mundo das crianças, que antigamente ficava distante, né? Não tinha se preocupar com aquelas coisas. Agora são as crianças que estão inseridas nesse mundo perigoso. Usa máscara, né? Põe álcool em gel, né? E as crianças antigamente não tinham essa preocupação toda. São distúrbios psíquicos que muitas crianças precisam enfrentar hoje. São lacunas enormes de matéria que nunca vai ser recuperada, né? Para ser sincero, na maioria das vezes. E inclusive a violência doméstica, porque existem muitos lares que não têm os pais amorosos, equilibrados que nós somos, né? Então, sofreram demais. São danos que a gente não sabe o que vai acontecer. E nós nos preocupamos com essa geração, mas quanto mais o Senhor. Quanto mais o Senhor se importa com as crianças, com os adolescentes. E a gente vê aqui uma bênção, né, que a gente pode orar e falar para essa juventude. Os filhos serão como plantas viçosas, né, que fala de um crescimento, fala de algo orgânico, né? Não estão perdidos no mundo digital, né? Ainda tem uma vida aqui na realidade, vão ser como plantas que crescem de forma orgânica, que crescem para produzir frutos para o Senhor, né? Vão ser pessoas que vão fazer a diferença, e a gente pode ajudar nessa tarefa de direcioná-los, né, para um crescimento assim. Aí fala das filhas que vão ser colunas esculpidas, uma beleza que transforma o ambiente, não num lugar qualquer, mas num lugar nobre, num palácio, num lugar de honra, né? Não meninas que vão estar na esquina, né, das ruas vendendo os seus corpos, não o que a gente vê tanto acontecendo, né, a gravidez na adolescência, mas vão ser meninas que fazem a diferença, né? Que você entra num ambiente e você vê a beleza que o Senhor dá.
para essas meninas, para as crianças. Tanto potencial, né? Que faz a gente pensar, não, Deus se importa e Deus precisa fazer essa tarefa. Deus vai fazer grandes coisas e fazer, né, se levantar uma geração de servos para a nossa sociedade e dentro da igreja. E por isso a gente não pode cair no erro de rotular, né, as crianças e adolescentes, de rotular essa geração. Ah, não, essa é uma geração perdida, essa é a geração da pandemia. Deus olha e fala, essa é a minha geração escolhida para fazer a diferença nesse mundo, para transformar nesse mundo. E dessa forma que a gente também precisa enxergar essa geração. Deus ainda falou o Davi falou, né, de celeiros cheios. E Deus tem sido a nossa provisão, Ele continua sendo a provisão, enchendo os nossos celeiros. Assim como os celeiros do Egito, sob a direção de José, que foi para quê? Para dividir, para compartilhar. Se nós temos celeiros cheios, não é apenas para o nosso benefício, mas para compartilhar. E a pandemia a gente sabe que produziu vencedores e perdedores. Algumas pessoas perderam tudo, muitas pessoas perderam bastante coisa, mas tem gente que ainda está ganhando, né, com tudo aquilo que aconteceu. Mas quem não sofreu tanto economicamente, quem não está tão mal, deveria olhar para os seus recursos e dizer, como que eu posso compartilhar aquilo que Deus me deu? Como eu posso ser generoso e viver como Deus gostaria? Semana passada eu fiz parte de uma conferência online, o que eu achei muito legal é que todos os ingressos, todo o dinheiro que entrou foi revertido diretamente para cestas básicas. Então, em várias cidades, né, no Brasil inteiro, eles entregaram centenas de cestas básicas. Quer dizer, ninguém ganhou nada com aquilo, né, lucrando, né, nenhuma igreja, mas foi tudo repassado. E que esse seja a nossa mentalidade, o nosso desejo também. Ele fala dos celeiros, Davi, ele fala dos rebanhos, que tudo que Deus nos deu possa prosperar, que a gente possa orar assim, Senhor, que a gente possa manter os nossos trabalhos, que a gente possa manter o nosso sustento pessoal, mas também com os olhos para dividir. Que a palavra de Deus fala na parábola dos talentos, né? Que aquilo que foi dado, aquele que começou a investir, no final ganhou em dobro. Nenhum deles ficou de mão vazia, apenas aquele que não fez nada com aquilo que recebeu. Com certeza a gente não vai ficar com nada se a gente tem um coração cada vez mais generoso. E Jesus ainda falou, a maior bênção há em dar, não em receber. Davi termina falando de duas coisas interessantes também. De pragas, ou outras versões dizem assaltos, e de gritos de aflição nas nossas ruas. É uma oração para que Deus nos guarde, nos livre de assaltos e violência, né, que pode crescer cada vez mais por causa da desigualdade, gritos na rua, tumultos, né, por causa das injustiças. O que a gente tem visto mais nesse país recentemente foram manifestantes, né, nos milhares contra o presidente, contra o governo. Mas o que a gente vê no mundo inteiro são distúrbios civis, né, de pessoas indo para a rua por causa das injustiças que acontecem muito nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo inteiro. E que Deus nos livre desses gritos, né, de aflição na rua. Que Deus nos livre de uma guerra civil, né, de um distúrbio civil. Que Deus nos livre desses tumultos. E versículo 15 é feliz o povo assim abençoado. Não tem vida melhor, não tem outra vida, não tem nem outra opção para nós do que ser o povo do Senhor. Porque a gente vê tantas vantagens também que ninguém tem. O Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoe. Como a gente pode viver nesse mundo de mudanças constantes fora e dentro da nossa vida
A única forma de enfrentar o futuro é andar com esse Deus, estar ao lado desse Deus que nunca muda, que é uma rocha para nós, que nos dá segurança e nos dá esperança no futuro. Amém? Vamos orar e a gente vai ter um momento para celebrar a Santa Ceia também. Senhor Deus, obrigado por ser o Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquele que não muda, que nos chamou para sermos inteiramente teus, Senhor, que nos dá garantia de cuidar de nós inteiramente, das nossas vidas, das nossas famílias, do começo ao fim. Senhor, desde que antes da gente nascer até a gente passar, Senhor, dessa vida para a vida, Senhor, contigo, com corpos glorificados. Senhor, obrigado por nos dar promessas, esperança e por mostrar, Senhor, na realidade, no dia a dia que Tu estás conosco, provendo para nós, nos livrando, nos dando vitória, Senhor, e cuidando, Senhor, também dos mais novos, Senhor. E nós colocamos diante de Ti os nossos filhos em todas as idades e pedimos, Senhor, por uma redenção, Senhor, dessa geração. Pedimos, Senhor, que possam Te encontrar, Senhor, no meio das dificuldades e circunstâncias adversas, no meio das mudanças, Senhor, e desse mundo que é difícil e cruel muitas vezes. Que possam encontrar em Ti, Senhor, a âncora, a rocha e, Senhor, aquele que segura na mão e leva. E que nós, Senhor, possamos também voltar a ser criança para estender a nossa mão e saber que o nosso Pai Celestial nos leva na mão e nos leva em segurança. Abençoe, Senhor, as nossas vidas individualmente, a Tua igreja, Senhor, coletivamente, e que a gente possa estar num momento não de recuo, Senhor, mas de avanço, sabendo que nada e ninguém pode impedir os Teus planos e a Tua igreja marchando, avançando, Senhor. Nesse momento queremos, Senhor, celebrar a Tua morte e ressurreição também e proclamar que nós queremos Te seguir, Senhor, em cada momento da nossa vida, que nós somos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor fez. E ao nós cantamos essa música, Senhor, que nós possamos voltar a essa essência, Senhor, que nós fomos resgatados porque o Senhor nos ama, que o Senhor se importa conosco, embora a gente sendo nada, Senhor, não podemos nem pensar grande coisa sobre nós, mas o Senhor nos viu, nos resgatou e deu um valor imenso às nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, e queremos Te louvar nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém.